Olá, a paz de Cristo seja sobre a sua vida. É uma alegria iniciar o 7º episódio do podcast Uma Decope, que tem aí contribuído para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, diretamente da Bolívia, pastor missionário Marcos Mamed, e nós vamos tratar de um tema muito importante hoje, que é 10 razões pelas quais não sou um calvinista. Eu quero saudar o pastor Marcos Mamed com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, pastor, neste 7º episódio do podcast Uma Decope. A paz do Senhor, quero cumprimentar a todos os amigos, todos os ouvintes, e acredito que hoje nós vamos ter uma conversa bem sadia, bem saudável, e o nosso propósito aqui é poder expressar um pouco da nossa fé, daquilo que nós cremos com respeito à salvação, e não tenho dúvida que vai ser um momento muito legal estar aqui com vocês. Mais uma vez, meu obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês desse momento tão importante para nós. Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, Juventude Uma Decope. Graças a Deus, 7º podcast. E Deus tem dado graça e tem sido de maior eleva espiritual para nossas vidas. E eu tenho certeza que hoje vocês vão sair com a mente mais aberta em questão da nossa conversa hoje. Pastor Marcos Mamed, paz do Senhor, é uma honra ter o Senhor conosco mais uma vez. E já vamos lá para a primeira pergunta. Pastor, qual é a primeira razão pela qual nós não devemos ser calvinistas? Uau! A primeira razão, assim, que eu coloco, que me convenceu a crer no livre-arbítrio, né, no arminianismo, é que uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para as Escrituras, a Escritura, quando nós usamos a hermenêutica saudável, sadia, ela deixa para a gente alguns princípios, e alguns princípios hermenêuticos para nos orientar a fazer interpretação de textos difíceis, de textos que têm uma interpretação que exige mais estudo. Então, quando nós encontramos textos que são mais complexos, difíceis de entender nas Escrituras, um dos conselhos que nós recebemos é o seguinte: quando o texto ele está difícil de interpretar, ou quando ele dá margem para mais de uma interpretação, a proposta seria o seguinte: vamos ver o que os pais da igreja falavam sobre esse assunto. Então, quando eu venho para a doutrina da salvação, eu percebo que é uma doutrina que ela gera muito debate que já duraram séculos e não chegaram em um denominador comum. Então eu vejo assim, para mim, a maneira mais interessante de chegar a uma conclusão, de ter um argumento mais saudável, é procurar analisar o que os pais da igreja eles falaram sobre isso. Então, o que me deixa muito à vontade de expressar a minha opinião com respeito ao arminianismo é que o calvinismo é uma doutrina que passou a ser ensinada a partir da Reforma Protestante. Então, quando nós começamos a estudar os pais da igreja, os pais, eles não tinham esse conceito, eles não ensinavam para a igreja. Então, se os pais da igreja, que do primeiro século, segundo século, terceiro século, eles não tinham essa doutrina já que fazia parte dos ensinos da igreja cristã, isso me faz entender que eu prefiro ficar com pensamentos daqueles que estavam mais próximos do tempo de Jesus do que de um pensamento teológico que veio a ser confeccionado a partir do século XV, século XVI, pós-reforma protestante. Então, por isso que eu digo que essa é a primeira razão. A primeira razão eu posso definir para vocês, que é a igreja primitiva, os pais da igreja não tratavam desse assunto como ele é tratado hoje em dia. Pastor, e se tratando do assunto livre-arbítrio ainda dentro, né, das suas colocações, como a igreja primitiva e os pais da igreja tratavam o livre-arbítrio? O ser humano tem ou não tem o livre-arbítrio? Então, os pais da igreja,
ele sempre tratava que o ser humano tem. Inclusive, eu sei que vai gerar assim discórdia de muitos, o próprio Agostinho, que é caracterizado como o idealizador da proposta do calvinismo, o próprio Agostinho, no início, ele não trabalhava com predestinação. Ele entendia um livre-arbítrio. E com o passar do tempo que ele foi desenvolvendo esse pensamento, inclusive existe aqueles que acreditam, que defendem que ele usou muito da sua experiência de vida, experiência pessoal, para passar a tratar sobre esse conceito de predestinação, de doutrina de salvação, com o olhar que hoje é tratado, conhecido como o calvinismo. Então a igreja, se nós pegarmos os pais da igreja, eles tinham de uma forma assim, muito clara, onde eles entendiam que Jesus, ele veio, ele é o Salvador de todo mundo, eles defendiam a salvação para todas as pessoas, onde as pessoas têm a possibilidade de escolher por essa salvação, não por obras, mas uma escolha motivada pela graça de Deus, que é influenciada pelo Espírito Santo na vida do cristão. Glória a Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio? Sim. Concluímos que sim? Sim. Nós concluímos que, como eu disse, é um debate de séculos. Dizer que nós assim, não vamos resolver. Nós não vamos resolver. Não adianta nada. Mas nós hoje podemos dizer que os pais da igreja, eles trabalhavam, nós temos exemplo, tanto os pais da igreja pré e pós-nicênio, que eles defendiam o livre-arbítrio. Posso até aqui passar algumas definições. Exemplo, Clemente de Roma, no ano 30, ele defendia e ele passava a ideia seguinte, que Noé anunciou a conversão e os que aceitaram se salvaram. Jonas anunciou as ruínas ao ninivita e os que fizeram penitência de seus pecados por suas súplicas reconciliaram-se com Deus e alcançaram a salvação. Então nós vamos ver vários pais da igreja, passando aqui Clemente de Roma, temos também Justino Marte, também outro pai da igreja, que ele afirmava, por volta do primeiro século, no ano 100, que toda a raça humana estará debaixo de maldição. O Pai de todos desejou que o Cristo, no lugar de toda a família humana, levasse sobre si a maldição de todos. Então nós vamos analisando no período da história que os pais da igreja, eles já defendiam essa ideia de que Deus, ele deixava o homem tomar a decisão com relação à sua salvação. Muito interessante, né, pastor? E há um ponto de vista mais extremista ainda, concernente à liberdade de escolha e o livre-arbítrio, que é a linha supralapsariana do calvinismo, que diz que Deus, ele predestinou tudo, até mesmo a queda de Adão. Como lidar com uma situação como essa, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e tenho um filho de 1 ano e 11 meses, que vai fazer 2 anos esse mês. É como se eu falasse para o meu filho assim: meu filho, não pegue nesta caneca, porque se você pegar nessa caneca, você vai pecar. E eu pego a mão dele, coloco na caneca e puno ele por ele ter colocado a mão na caneca, mas na verdade foi eu que coloquei a mão dele nesta caneca. Então, uma visão assim, muito extrema a respeito da predestinação, dizer que o próprio Deus, ele predestinou até mesmo a queda do Adão, né? Então, é porque nós conseguimos ver, primeiro, Deus sabe de todas as coisas, não tenho dúvida que sabe. O fato de Deus saber não significa que ele proporcionou meios para que viesse a acontecer. Então, Deus, ele sabia que Adão e Eva iam pecar? Claro que sabia. E já planejou a redenção? Exatamente. Mas não foi que o próprio Deus é que colocou em Adão
um sentimento de rebeldia para que ele viesse pecar. Então nós conseguimos entender que Adão, ele estava dentro de um plano de Deus, Deus sabia do que iria acontecer, mas não foi Deus que forçou o pecado de Adão. Não foi Deus que forçou. Muito interessante. Então, Adão, ele pecou porque ele foi atraído pelo fruto, né? Eva pecou e, na verdade, consequentemente, ela levou o pecado a Adão e Adão pecou também. Tanto que Adão colocou a culpa na Eva, né? Muito importante, muito interessante, muito válido. Lembrando que eu falei aqui que nós não vamos resolver esse assunto aqui, mas nós estamos apresentando à luz da Bíblia o nosso pensamento, o pensamento assembleiano, o pensamento arminiano, o pensamento que é o pensamento que nós acreditamos e que é, né, o pensamento bíblico na perspectiva da essência da palavra de Deus. Conta para nós então, pastor, segunda razão pelo qual o senhor não é calvinista. Antes de responder essa pergunta, o senhor fez o seminário lá em São Paulo e era um seminário interdenominacional, né? Então, certamente o senhor conviveu com pessoas com diversas linhas de pensamentos. Eu acredito que poderia dizer que 98% do seminário é reformado. Olha só. Reformado. Eu acabava sendo um peixe ali fora d'água, né? mas isso contribuiu muito para o meu crescimento, porque as minhas experiências, minhas convicções, elas foi questionado, fui confrontado e isso me motivou a buscar, a estudar um pouco mais, né? Mas a segunda razão que me deixa, que não me permite me declarar calvinista, podemos dizer assim, é de afirmar que a salvação, que a redenção, ela foi para alguns. Podemos dizer uma redenção particular, ou outros preferem dizer uma redenção ilimitada. Porque no calvinismo é ensinado que Jesus ele veio para morrer para alguns, que a salvação ela não foi para todos. Mas isso nos deixa assim, numa situação difícil, porque quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos textos que estão mostrando, nos direcionando que Jesus, ele morreu para todos. Então, esse conceito de que a redenção, que Cristo morreu apenas para um grupo, ela não me permite dizer assim, eu sou calvinista, eu acredito porque eu sou um escolhido e Jesus morreu apenas por mim e ele não morreu por todos. E as Escrituras, nós olhamos que a oferta da salvação, ela é genuína para todos. Ela é genuína para todos. E nós temos textos bíblicos, um texto assim conhecido de todo cristão, João 3,16, por exemplo, que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem. Não se perda, né, mas tenha a vida eterna. Tanto o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele mostra que Deus ama o mundo e que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E esse texto de João 3,16, quando a própria mulher samaritana falou, olha, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador do mundo. Existe aí alguns debates para respaldar que a redenção ela é ilimitada, onde diz assim, não, o texto de João, esse mundo, não se refere a todas as pessoas. Só que se você for analisar, eu estava estudando, lendo alguns lexicógrafos, os melhores estudiosos exegetas, eles afirmam de forma categórica que tratar o todos de João 3,16 e o mundo como não é para todas as pessoas, sem exceção, é uma manobra hermenêutica para encaixar uma doutrina que eu estou querendo fundamentar.
Então, se você pegar qualquer criança, qualquer pessoa que sabe fazer uma leitura, ele vai ler o texto de Deus amou o mundo de tal maneira, ele não vai conseguir ver ali um mundo de um grupo específico. Então, a redenção particular, a redenção para um grupo em especial, essa redenção, nós não encontramos base nas Escrituras. Então, eu creio que o Senhor Jesus, ele amou o mundo e a redenção dele foi para trazer e possibilitar salvação para todos os homens, para todos aqueles que respondem pela fé, e essa resposta de fé, claro que ela é fruto da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mas eu não consigo ver um evangelho que eu vou pregar para o pecador, mas dizer, olha, eu estou pregando para você, mas eu não sei não, hein? Se você não tiver predestinado, se Deus não morreu por você, esta minha proposta, ela é um pouco desonesta. Eu vou te oferecer algo para você e ao mesmo tempo eu vou dizer, eu estou te oferecendo, mas eu não sei se de fato você faz parte do grupo dos eleitos, daqueles pelo qual Cristo morreu. Então, assim, a redenção de Cristo, eu gosto muito quando Paulo trata desse assunto, quando ele fala lá em Romanos sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Nós recebemos o pecado original e como uma representatividade. O primeiro Adão nos representou no pecado. E o curioso é que o pecado de Adão, ele foi suficiente para que todos pecarem. Aí esse mesmo todos, que é questionado em João pelos calvinistas, que não é todos, é só alguns. Mas quando Paulo traz esse mesmo todos pecaram, aí esse todos já é todas as pessoas, sem exceção. Já a salvação não. Já o João 3,16, o todos é o todos, mas um grupo em específico. Mas para o pecado, todos é todos. Você entende? Então eu sinto que é um pouco assim uma incoerência. Deveria ser o todos para o pecado, o não todos para o Ou pecado. não todos, ou dizer assim, olha, todos mais, esse todos é um grupo específico. Não. Sim. Então, assim, por essa razão, eu tenho dificuldade de entender que a redenção, ela é só para um grupo específico. Eu vejo que Cristo, ele possibilitou. Então, da mesma forma que todos pecaram em Adão, a Escritura diz que o segundo Adão, ele veio para ser a propiciação dos nossos pecados, ele é o Salvador do mundo. Ele veio para trazer uma proposta sincera, uma proposta que de fato possa ser aceita por todos os homens. Então, redenção limitada, ela me faz ter dificuldade de aceitar o calvinismo como uma teologia para a minha vida como cristão. Então essa eu diria que seria mais uma das razões, né? Pastor, e eu queria que o senhor abordasse agora em questão daquilo mesmo que o senhor falou, sobre a soberania de Deus. O calvinista, ele tem a tese que Deus, sim, ele é soberano, porém ele decreta tudo. Ele decreta quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Já nós que acreditamos, né, somos arminianos, acreditamos que sim, Deus, ele é soberano, mas o homem, ele tem o livre-arbítrio. Como que fica esse entendimento do arminiano, em que Deus, ele é soberano e tem o livre-arbítrio, mas do calvinista não. Deus é soberano, mas ele não decreta tudo. Explica para nós essa questão. Deus é soberano. Para mim isso daí é matéria vencida. Não tem diálogo, não tem debate. Porém, a responsabilidade humana, ela é real. Ela é real. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos o seguinte: Deus é soberano, a responsabilidade humana é real, e a responsabilidade humana, ela não anula a soberania de Deus. Ela não anula. Porque sem responsabilidade, eu não posso ser cobrado. Como eu vou cobrar de você algo
se você não é responsável por aquilo que você está fazendo. E nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver em todo tempo Deus responsabilizando o homem pelos seus atos, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Então, eu consigo ver a soberania de Deus dessa forma. Eu creio em um Deus soberano. Ele não precisa da minha opinião para ele fazer. Ele está por cima de todas as coisas. Só que dentro dessa soberania de Deus, ele permite com que o homem assuma as responsabilidades das suas atitudes. O juízo de Deus, sem responsabilidade humana, ele seria talvez uma das coisas mais cruel que poderia haver. Porque Deus ele estaria te responsabilizando simplesmente porque ele é soberano. E essa frase, soberania, ela é muito usada, né? Quando você questiona uma pessoa que tem um pensamento influenciado pelo calvinismo, quando você vai pressionar, fazer alguma pergunta e que aquela pergunta não tenha uma resposta, ele apela para esse argumento, né? Mas Deus é soberano. Pronto. Deus é soberano e acabou. Então, assim, inclusive até um mito, né, que se criou, que o arminiano ele não crê na soberania de Deus. Negativo, nós cremos na soberania de Deus 100%. 100%, mas ao mesmo tempo entendemos que a responsabilidade humana ela é real e Deus ele sempre vai estar nos dando a oportunidade de responder por aquilo que fazemos. Muito importante essa colocação. E ainda se tratando da expiação, né, que ela é universal, é interessante, pastor, nós entendermos isto. Porque não seria Deus injusto se Deus desse a oportunidade somente para uma parte da população? Por exemplo, se Deus predestinou uma parte, se Cristo morreu somente para uma parte, consequentemente a outra parte ela está predestinada para o inferno. Né? Vai lá e vem cá. Tem uma parte predestinada para o céu e a outra parte predestinada para o inferno. E como fica a justiça de Deus, a bondade de Deus diante dessa situação, né? Então, esse determinismo que ele é importante e que precisa de ser analisado com sinceridade. Porque, assim, é necessário acreditar na dupla predestinação. Partimos de um princípio da depravação que todo homem pecou. Nós entendemos na depravação total da raça humana. Fato. Os escritores aos Romanos, em especial, vamos dizer, o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que todos pecaram. Ou seja, Paulo diz que não existe nenhum justo. Não tem nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus. Então, se todos estão no mesmo nível de igualdade, do ponto de vista espiritual, moral, para ser salvo, o que acontece? Deus ele vai ali e escolhe alguns, predestinou alguns. Aqueles que Deus predestinou para a salvação, vai ser salvo. Só que temos que partir de um princípio também, então Deus ele predestinou outro grupo para a perdição. E se Deus predestinou, se existe esse determinismo, essa dupla predestinação, então nós vamos entender o seguinte, que ninguém é salvo por mérito, a salvação é exclusivamente pela graça, mas nós não sabemos qual é a razão que Deus ele predestinou os demais para ir para o inferno. Quando eu entendo que Deus predestinou os demais para o inferno, eu preciso de entender assim que o próprio Deus ele até te induziu ao pecado para ter um motivo para te condenar. Então pesado essa dupla predestinação, porque eu argumentar de uma predestinação para a salvação tá ok, mas o que pesa é argumentar que Deus também predestinou alguns para a perdição. Ou a maioria, né? É, a maioria. Esse é o bacana e interessante do podcast, irmãos, porque nós estamos aqui conversando um assunto
esclarecendo um assunto que a gente não teria oportunidade de esclarecer numa pregação. Aqui nós estamos em um bate-papo, onde nós estamos abordando um assunto essencial à nossa fé cristã. Você falou aí a questão do seu seminário, que você era um peixe fora d'água. O seminário, a faculdade teológica que eu fiz também na cidade de Angra dos Reis, e pasme, dentro da Assembleia de Deus, o diretor era calvinista, eu tinha 9 professores, 8 deles eram calvinistas. Aí entrou uma turma de arminianos que não sabia muito bem os seus fundamentos e metade daquela turma virou calvinista. Por causa da indução dos professores. Aí assim que nós terminamos a faculdade, na época a portaria do MEC estava aberta, alguns desses que viraram calvinistas na faculdade, quando foram fazer a convalidação na cidade de Barra Mansa, que pegaram os professores arminianos, viraram arminianos de novo. E eu louvo a Deus que entrei ali com um pensamento, sabendo já a nossa doutrina, e não fui influenciado por tal situação. Aqui nós vimos a importância de nós conhecermos os nossos fundamentos. Nós precisamos conhecer a nossa doutrina, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que quando uma outra for apresentada a nós, nós temos uma base para nós sabermos no que realmente nós cremos, né? Muito interessante. Glória a Deus. Pastor, qual é a terceira razão que o senhor não é calvinista? Vai apertando, pastor. Vai apertando, vai aumentando, Ó, vai gente, lembrando, ó, pega esse link, ó, se você ainda não pegou papel e caneta, pega aí o papel e caneta, faz as suas anotações e pega o link deste vídeo e manda para todos os seus amigos. E se você ainda não inscreveu nesse canal, inscreva no canal. Temos certeza que toda sexta nós teremos um conteúdo para abençoar a sua vida. Outro ponto é: a graça pode ser resistida. Eu tenho dificuldade com a tulipe. Porque a graça, nós temos textos bíblicos que mostram pessoas resistindo ao Espírito Santo. E o conceito da graça irresistível, essa graça irresistível, ela passa uma ideia de uma arbitrariedade muito grande. E os calvinistas, eles afirmam que a graça ela é irresistível. E eu tenho dificuldade porque quando nós voltamos para as Escrituras, nós percebemos que muitas pessoas resistiram à graça e de forma assim veemente. Então, assim, esse motivo de dizer que as pessoas não podem resistir à graça de Deus. E nós olhamos quantas pessoas endureceram, né? Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Nós somos confrontados todos os dias, as Escrituras nos confrontam sobre esta ideia de não resistir o Espírito Santo. E essa razão da graça irresistível, ela nos deixa assim de contrário, né, com aquilo que as Escrituras têm nos mostrado, né? Então essa seria mais uma das razões de dizer que a pessoa, ele é pecador, ele está vivendo ali a vida de toda maneira que ele quer fazer, todo tipo de situação, e em um determinado momento Deus decide salvá-lo, ainda que ele não esteja se direcionando para o Evangelho, mas a graça chegou e alcançou. Então, quando essa graça ela é irresistível, eu penso que essa graça irresistível não precisaria nem de eu pregar o Evangelho. Porque em um determinado momento, aquela pessoa vai ser impactada. Se a graça foi irresistível, então quer dizer que se todo mundo é alcançado por ela, todo mundo vai para o céu. Ela é irresistível.
Mas aí entra o ponto que eles vão alegar que não é a todos que Deus dá esta graça. Ela é irresistível, mas não é todos Não, que Deus recebem não essa dá. graça irresistível. Isso, Deus não dá para todos. Aí entra naquela proposta que Jesus é o Salvador do mundo. Era mais viável crer numa graça irresistível, partindo para um universalismo, que Deus vai salvar todo mundo, do que de uma graça irresistível, onde não sei por que razão, Deus ele vai chegar e vai aplicá-la apenas em algumas pessoas em específico. Então, tendo em vista esse pensamento, nós podemos afirmar que se Deus quer salvar o João, Isso. o João ele pode resistir à graça de Deus de maneira que ele não seja salvo. Correto? Exatamente. Aí entra um outro ponto. Se você pegar o hiper-calvinista, ele vai partir de um princípio que não precisa nem de arrependimento para ser salvo. Eita, aí... Uma vez que você é eleito, que a graça ela é irresistível, não há necessidade do arrependimento, que foi o que Jesus mais questionou, né? Então, assim, e o curioso que os pais da igreja, Tertuliano, ele afirmava que Deus persuade, mas não constrange. Isso está em plena harmonia com Atos capítulo 7, versículo 51. Então, assim, os pais da igreja, eles tinham um conceito que podia resistir à graça. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos olhar que os pais da igreja assinaram embaixo. O próprio Estevão disse, vós resistis o Espírito Santo. Então, assim, é interessante, Tertuliano, nós estamos falando do ano 220, do ano do segundo século. Não estou falando do 15º século, que veio chegar aí a reforma em 1517 e a partir aí começou a formar o calvinismo. Então, Tertuliano ele já mostrava, ele já tinha esse conceito, e o próprio texto, né, de Atos também, Lucas mostra isso, e essa graça irresistível, ela veio surgir com esse conceito aí de Calvino pós-reforma. Então, para mim, eu tenho essa dificuldade dentro desse princípio, né, que eu não consigo assimilar que uma pessoa ele não consiga resistir, sendo que as Escrituras, se pudesse ler aí, você está com a Bíblia, Atos 7, 51. Esse texto é muito legal para a gente... Atos 7, 51. Lê para nós aí, John Wesley. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Os pais resistiram e eles estavam resistindo lá naquele dia também. Exatamente. Então, outro ponto muito complicado é que a graça é irresistível. E nós estamos vendo aí, tanto os pais da igreja, Tertuliano afirmando, como também Lucas registrando aí no livro de Atos, que a graça ela foi resistida e homens de dura cerviz. Uma expressão muito forte se referindo aí, comparando ao episódio lá do bezerro de ouro, né? Olha para você ver. Comparando lá, que foi a partir daquele momento que Deus começou a chamar o povo de Israel de dura cerviz. Porque eles estavam mostrando que estavam sendo irredutíveis, estava sendo corrigido, não queria aceitar a correção. Então, Lucas ele nos traz esse registro aí. Então, esse é outro ponto que me deixa desconfortável de assumir o calvinismo. Pastor, aí em cima tá gostoso. Né? aí em cima desse tema, o calvinista ele tem a tese de que Deus ele predestinou a quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E tem um texto específico que eles usam muito, que é Mateus 11, 21, que Jesus ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Eles pegam esse texto e falam:
Então, se Jesus falou isso, então ele já tinha então predestinado. Então, por que ele não deu a palavra, não fez os prodígios e maravilhas no meio ali para que eles fossem salvos, para que eles se arrependessem? Eles pegam esse versículo e transformam nisso para ir de acordo com o calvinismo. O que o senhor nos diz ao entendimento desse versículo? Então, com relação a sinais, Jesus ele deixou de fazer milagres em vários lugares. Jesus, quantas pessoas morreram sem receber o milagre de Jesus, perto de Jesus? Então, assim, Jesus ele está questionando aí para que as pessoas tivessem uma fé não baseada naquilo que estava vendo, né? E o evangelho é isso, é crer naquilo que você não vê, naquilo que você não está conseguindo apalpar, segurar com as suas mãos. Então, não pegar esse texto quando Jesus está questionando a fé, não temos condições de usar esse texto para respaldar aí uma predestinação ou algo nesse sentido. Interessante. Falando ainda sobre a graça irresistível, nós vemos que Cristo deu uma palavra muito interessante para a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. É interessante que ele coloca o se. O se é uma condicional. Então, se a pessoa abrir a porta, ele entra. Se a pessoa não abrir, ele não entra, ele não arromba a porta. De maneira alguma. Então, o se ali dá oportunidade para o homem de abrir a porta para Deus e de não abrir a porta para Deus, nos mostrando que a graça ela pode ser resistida ali. Muito interessante o texto da palavra de Deus relacionado à igreja de Laodiceia. É isso aí. Vamos para a próxima? Tem que ir, né? Próxima razão pela qual o senhor não é calvinista. Próxima razão. A próxima razão ela está muito relacionada com a primeira razão. É que o que mais nos deixa curioso é o seguinte, que o calvinismo ele não representa o consenso histórico da igreja. É aquilo que eu comecei introduzindo. Não representa os pais da igreja. É uma teologia que foi trabalhada 16 séculos depois. Então, assim, eu gosto muito de analisar, como eu falei no início aqui, sobre a ideia do que os pais pensavam. E o calvinismo ele passou a ser orientado, passou a ser trabalhado 16 séculos depois. Então, a razão é esta de que ele não representa o consenso histórico. Não é algo que você vai ver que foi ensinado antes. E isso é até legal, a gente está trazendo esse conceito, porque nós vamos ver vários pais da igreja, Irineu de Lyon, Justino Marte, todos esses homens, eles não estavam de consenso. Inclusive o próprio Agostinho, ele não defendia no início, né, esta ideia do calvinismo. E hoje parece que dizer que é calvinista é dizer que é intelectual. Você assumir que você é arminiano é como se você fosse o ignorante do pedaço. Então, assim, e é legal a gente perceber que na história da igreja podemos dizer que é uma teologia nova. Então, como não tem um consenso histórico na igreja, não é consensual com os pais da igreja, com a teologia da igreja, eu prefiro continuar com o pensamento mais dos pais da igreja antiga, antes de Calvino. É uma doutrina que surgiu de 500 anos para cá, né? Da reforma. Entre 500 a 600 anos.
Pastor, fala pra nós. Mais uma razão Vamos lá. de nós não sermos calvinistas. Lembrando que vai só apertando. Mais uma razão. Uau! Outra razão é que a apostasia, ela é real. Já falamos que a graça pode ser resistida. E os pais da igreja, eles tratavam sobre a advertência contra a apostasia. Orígenes, ele ensinava que a perseverança depende da permanência voluntária na graça. E a Bíblia, as Escrituras também, nos orienta quem crê que precisa de permanecer, né? Aquele que for fiel. Então, assim, o próprio escritor aos Hebreus, ele trabalha sobre os conceitos de apostasia. Então, assim, um dos motivos também que eu não consigo, não me permite ser calvinista, é o conceito de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que não se perde a salvação. Então, essa advertência à queda, ela é real. E essa advertência não é algo exclusivo das Assembleias de Deus, não é coisa de pentecostal. A possibilidade de queda, ela vem desde os primeiros séculos. Então, hoje, essa advertência à queda, a apostasia, a possibilidade de perda da salvação, que nós olhamos nos textos sagrados, ela não me permite ser calvinista. Então, eu creio que uma pessoa, ele pode ter ouvido o evangelho, pode ter desfrutado dessa graça, mas por negligência às escrituras, por viver uma vida leviana, uma vida de pecado, essa pessoa, ele pode perder o paixão, o amor pelas escrituras, pela palavra de Deus, pela igreja e até mesmo pelo próprio Cristo e chegar a perder a salvação. Então, esse ponto aí, ele não me deixa nenhuma dúvida de que afirmar que a pessoa não vai perder, que não vai cair, não dá pra gente ensinar isso na igreja, né? A própria Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Então já dá um alerta para aquele que está de pé não cair. E eles têm essa ideia também, né, pastor, de que eu aceitei a Cristo, estou salvo, eu posso viver de qualquer maneira e está tudo certo. Então eu não preciso de cultuar, eu não preciso de ter comunhão com meus irmãos, eu não preciso de ter comunhão com a igreja, está tudo resolvido e eu posso viver a vida de qualquer maneira. Eu estou salvo. Então, mas é importante a gente tomar muito cuidado que não é todo calvinista que pensa assim, né? Nós não podemos também... o calvinista, ele tem um entendimento de que ele não comete pecado porque ele é predestinado. Pelo menos alguns irmãos que eu conheço, eles são calvinistas, mas não têm essa ideia de que eles receberam uma autorização para viver no pecado. Acreditam que o que está de pé, eles nunca vão se desviar, né? Uhum. O maior consenso aí entre uma vez salvo, salvo para sempre, é que o salvo de verdade nunca vai se desviar. Isso. Vai permanecer firme até o final. E intitulam isso de a perseverança dos santos, né? Mas, falando desse pensamento, infelizmente, nós tivemos muitos casos, já vimos muitos casos de irmãos nossos que outrora era uma bênção. Pregava, louvava, tinha atividades no ministério e que, com o passar do tempo, infelizmente, se desviaram do evangelho. Eu vou dizer que essas pessoas nunca estiveram salvas. É um equívoco muito grande, né?
Ou seja, todos que um dia se desviaram nunca estiveram de fato salvos. Eu não posso dizer, é uma afirmação muito pesada, né? A gente dizer que todos que se desviaram nunca estiveram salvos, porque uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, aquele que de fato está salvo, ele não vai se desviar. Ou que, ainda que se desvie, uma hora vai voltar. São vários pensamentos, né? Vários pensamentos. Pastor, se tratando ainda de apostasia, o que faz alguém abandonar a fé? Infelizmente, nós vivemos dias difíceis em que muitos têm abandonado a fé. O que faz alguém abandonar a fé? É um assunto bem complexo, porque a fé, ela não depende de intelecto, né? De pessoa ter grandes conhecimentos. É algo que Deus coloca através da palavra. Que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que estão decepcionados com o Evangelho. Decepcionado com o Evangelho porque, infelizmente, muitas igrejas fazem promessas que Cristo não fez. Existem pessoas que chegam com motivações erradas na igreja e aquela motivação ela não vai ser atendida. Ele não vai ter uma satisfação pela promessa que foi feita para ele. Então isso acaba gerando uma certa insatisfação e algumas pessoas acabam abandonando. Agora existe aqueles que genuinamente foram salvos, que por motivações corretas eles chegaram até a Cristo. Só que o Evangelho, ele não é uma mágica de algo que aconteceu aqui e acabou, você já está resolvido. O Evangelho, ele exige devoção, ele exige vida com Deus, exige relacionamento, exige leitura da Bíblia. E muitas pessoas não querem fazer isso. E aqueles irmãos que têm dificuldade por ler, que talvez não sabem ler, esses irmãos precisam de estar mais próximos, participando dos cultos. Esses irmãos precisam de estar na igreja para ouvir a ministração da palavra do Senhor. Então nós, como ministros, como pastores, nós precisamos de entender a importância de uma exposição saudável das Escrituras. Existem pessoas que eles não conseguem fazer uma interpretação de um texto. E se nós não nos preocuparmos com isso, aquela pessoa vai acabar desanimando, ele vai acabar... Alguns procuram outras igrejas, e glória a Deus que às vezes consegue algum refúgio, mas existem pessoas que não. Então, assim, nós precisamos de estar ministrando, tem que ter palavra, tem que ter escritura na vida das pessoas para que ele possa perseverar, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. O ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais o crente estiver cheio da palavra, o crente estiver com a vida de devoção, ele vai perseverar, ele vai permanecer, né? Não que é o esforço dele que gera isso, mas é o resultado da palavra de Deus que vem com essa graça que ele vai se consolidar na igreja, né? Então isso é muito importante nós estarmos analisando por que as pessoas às vezes desviam, né? Abandonam a fé. Por causa disso, falta de palavra, falta de devoção a Deus. Abandonam as atividades espirituais, né, que as fortalecem. Exatamente. Uma vez que abandona as atividades espirituais, que traz força todos os dias, o risco de queda, de se apostatar da fé é muito grande, né? Muito. Ainda seguindo esse viés, tem muitas pessoas hoje que estão servindo a Deus em casa e dizem que não precisa de uma igreja para congregar, não precisa de um pastor para ser pastoreado por ele. Nós podemos dizer que essas pessoas que estão desigrejadas se apostataram da fé? Não necessariamente.
Eu amo a igreja. Eu sou muito institucionalizado. Eu amo a igreja, mas eu acredito que tem muitas pessoas que, por questões administrativas, por questões de uma péssima teologia, maus ensinos, eles acabam se colocando nessa condição de desigrejados. É muito importante nós entendermos assim, quem salva, de fato, é Cristo. Aí talvez alguém pode chegar e dizer assim, eu sou desigrejado, a igreja não salva, quem salva é Cristo. De fato, a igreja não salva, quem salva é Cristo. Só que aquele que salva me mandou ficar na igreja. Eu não consigo entender alguém que foi salvo, que está em plena comunhão com Cristo e que ele não consiga amar a igreja. Porque às vezes parece que o desigrejado ele está passando um pensamento meio soberbo. É como se dissesse assim, eu sou tão bom que eu não caibo, eu não sirvo para estar aí no meio desse povinho. Então é um lado que precisa de ser analisado. E uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós vamos conseguir lidar com as fragilidades da igreja, com as fragilidades nem necessariamente dizer igreja, mas das instituições. Hoje nós vivemos uma crise de liderança muito grande. Hoje nós estamos atravessando um período muito difícil, que escândalos vêm gerando descrédito na instituição. Então, assim, eu não faço uma apologia ao desigrejado, mas eu ainda acredito que pessoas que talvez ele está passando por uma fase de crise, de conflito com alguma instituição ou denominação, eu acredito na salvação dessa pessoa. Só que eu entendo que esse não é o caminho ideal. A importância de eu estar na igreja é de eu fazer parte de um grupo que testifica daquilo que Cristo fez em nós. Então, assim, a igreja ela é uma instituição falível, que pode cometer os seus erros. Nós não podemos ser inocentes de pensar, não, a minha denominação ela é melhor, aqui não vai ter erros. Mas o que me salvou, ele ultrapassa esses erros. A graça de Cristo, ela ultrapassa todas essas coisas. E eu, mesmo entendendo que existem coisas que o meu ponto de vista não está de acordo, mesmo assim, por amor à igreja e por defender a causa do reino de Deus, que é anunciar o evangelho, eu vou permanecer na igreja. Então, assim, é muito sério esse assunto. Ele até geraria um podcast só para isso, né? Para a gente falar sobre essa questão dos desigrejados. Por que, né? Fazer essa pergunta, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão se distanciando da instituição igreja, né? Que foi estabelecida. Creio que tanto as pessoas que estão desigrejadas precisam de fazer uma nova leitura da sua situação, como a igreja, a liderança, ela precisa de estudar por que está acontecendo essas coisas e orar e buscar uma solução em Deus, né, para resolver essa problemática aí que está sendo algo muito comum, né? Vou te fazer mais uma pergunta polêmica. Sim. Se tratando dos desigrejados, das pessoas que estão servindo a Deus em casa, é possível servir a Deus em casa sem contato com a igreja, com a ceia do Senhor, com uma liderança, com o corpo de Cristo e ir para o céu? Então, a primeira pergunta é, por que eu não estou unido com o corpo de Cristo? Qual é a motivação? Se for circunstâncias, que tem vários aspectos. Porque se a gente afirmar certas coisas, vai ter vamos dar abertura para outros questionamentos. Mas é possível, vamos ser mais específico, uma pessoa ser salva sem ser membro de uma igreja? Sim, porque quem salva é Cristo. Mas agora a questão é, um salvo em Cristo, que está em comunhão
ele vai preferir estar unido com a igreja ou estar separado? Porque quando a Bíblia, as Escrituras, vai se referir à igreja, as Escrituras se referem à igreja como um corpo. E um corpo, ele é composto de vários membros. Então, assim, um membro fora do corpo, ele está morto. Ele não tem vida em si. Então, se eu aceitei a Cristo, tenho oportunidade de congregar numa igreja séria, e eu não quero congregar, eu preciso de questionar se de fato eu entendi o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele sempre vai te levar para uma vida de comunidade. Sempre vai te direcionar para estarmos unidos. Deus sempre, quando ele vai se referir à igreja, ele se refere à igreja como um grupo de pessoas, como um conjunto de pessoas. Deus nunca se referiu à igreja como uma pessoa. Porque hoje em dia tem até uma frase, né? A igreja sou eu. A igreja é você desde que você esteja ligado no corpo. Você sozinho... Não existe membro vivo fora do corpo. Então, se nós entendemos e acreditamos que o que Paulo falou é verdade, para ser membro eu preciso estar conectado em um corpo. E é importante a gente até dar esse conselho aí para as pessoas que estão nos ouvindo. E o senhor falou aí que às vezes a pessoa está em casa por conta de um aborrecimento com a liderança. Mas não seria melhor para essa pessoa, já que ela não concorda com certos atos na igreja dela, ao invés de ficar em casa, procurar uma outra igreja para congregar, não? Sem dúvida. Quando eu comecei a evangelizar algumas pessoas... Porque eu conheci uma pessoa que falou comigo, não congregava em lugar nenhum, e falou assim, não tem igreja nenhuma certa nesse Conselheiro Pena. E ele eu sirvo a Deus em casa mesmo, que esses pastores estão todos errados. E o certo era aquela pessoa que se intitulava uma missionária. Como que Deus vê essas coisas? Não tem igreja nenhuma certa para a pessoa congregar, a ponto dela ser mais santa que todo mundo e servir a Deus sozinha em casa. Difícil a situação, né? É difícil. Quando eu evangelizo alguma pessoa que está distante da minha igreja, antes eu usava uma frase assim, olha, procura a igreja mais próxima de sua casa para você congregar. Aí hoje eu já mudei a frase. Eu ouvi essa frase e reproduzo. Eu digo assim, olha, procura uma igreja mais perto da Bíblia para você congregar. Todas as igrejas, como organização, ela tem suas dificuldades. Mas o crente maduro, ele consegue viver com essas diversidades. Se você for fazer aí uma pesquisa de satisfação, uma grande parte dos membros da igreja, de cada um de nós, eles não vão estar satisfeitos com muitas coisas. Mas a maturidade cristã dá para ele condições de permanecer ali, congregando e participando daquela igreja local, e entendendo que a igreja ela não é perfeita. E foi pelo fato dela não ser perfeita, foi que Cristo morreu, né? Eu creio assim, nós carregamos por muito tempo uma imagem assim, o crente não erra, tudo no crente está correto. E isso acaba gerando uma ideia de hipocrisia. Se nós afirmarmos que tudo está perfeito, nós estamos sendo hipócritas e estamos fazendo afirmações que não são verdadeiras e que lá na frente vai ser descoberto. Eu vejo assim, a forma mais coerente de tratar esse assunto é de deixar bem claro assim, a igreja é um lugar que está cheio de pecadores. Porém, pecadores arrependidos. O pecador arrependido, ele entende a sua limitação, ele sabe que ainda nós não alcançamos a totalidade da nossa redenção, que estamos num processo de salvação, mas vamos encontrar problemas, erros, mas ainda vamos permanecer nessa igreja. Então eu creio que nós precisamos também de passar essa mensagem para as pessoas, né? Pode vir para a minha igreja, pode vir congregar conosco, você vai encontrar aqui algumas dificuldades, mas não se preocupa não.
nós estamos trabalhando no processo de santificação e vai chegar um dia que tudo isso vai acabar e nós vamos ser parecidos com Cristo Jesus na sua totalidade. Aí não haverá mais esses questionamentos. Então é preciso de nós mostrar a realidade da igreja, né? Como é a igreja de Cristo. Até porque tem muita gente que vem para a igreja e acha que vai encontrar só santo dentro da igreja. E não, né, pastor? Não. Aqui tem pessoas que veio das mais diversas dificuldades da vida. E uma hora ou outra, né, alguma situação pode ser manifestada. E eu preciso ser maduro espiritualmente para que alguma situação desagradável não influencie a minha fé a ponto de eu deixar de congregar por causa de uma pessoa ou por causa do ato de uma pessoa, né? Pastor Franz, só rapidinho cortando aqui, um abraço pro pessoal de Guaraciaba, tá com nós aqui na live, o Wesley, que Deus abençoe meu irmão, o pessoal de Guaraciaba aí, missionária Fernanda, pastor Vilmar e toda a igreja, estamos sentindo saudade de vocês. E nós vamos levar uma caravana aí, né, Franção? Isso. Nós vamos levar uma caravana aí, em breve, hein? Em nome de Jesus. Pastor, fala pra nós mais uma razão, pastor. O senhor não é calvinista. Vai apertando aí. Que a justiça de Deus, ela exigia oportunidade real de arrependimento. Quando Jesus, João Batista, as Escrituras faz o convite para o arrependimento, essa oportunidade ela é real. E quando nós olhamos para esse determinismo, essa eleição incondicional, eu entendo que essa eleição incondicional ela não oferece oportunidade real para o arrependimento. O que determina se você é salvo para o calvinista é a eleição. E essa eleição de forma incondicional, da maneira que ela é abordada pela teologia reformada, eu entendo que ela tira das pessoas essa oportunidade para o arrependimento de forma real para todos. Então, isso não me permite concordar com essa teologia. O arrependimento é uma oportunidade real. E João Crisóstomo, ele enfatizava que Deus chama todos e condena apenas os que rejeitam voluntariamente. Estou falando de mais dos pais da igreja, por volta dos anos 400. Então, assim, essa justiça, ela exige uma resposta compatível com a justiça divina. Então, assim, por isso que eu gosto de dizer que essa eleição incondicional aí, sem passar pelo arrependimento, ela acaba dizendo assim, é uma propaganda enganosa. Fica sem sentido. Né? Eu te convido, mas se você aceitar o que eu estou te propondo, necessariamente não vai significar nada para você como salvação. Então, essa é uma das outros pontos que não me deixa ser calvinista. Pastor, tem duas perguntas aqui. Uma o senhor já respondeu. Deus ama a todos ou só aos eleitos? Já ficou muito claro, né, que não existe uma classe de pessoas eleitas e a outra classe não. É importante também frisarmos, né, pastor, que todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra predestinação, eleição, ela vai falar no plural, significando e nos mostrando que a igreja foi predestinada sim, a igreja é eleita sim, mas nunca o indivíduo em si.
Então há uma predestinação da igreja, há uma igreja que vai passar a eternidade com Deus, é fato. Mas o indivíduo não está predestinado. E aqui vem uma outra pergunta. Só reforçando aí, Clemente de Alexandria, ele falava assim que Deus escolhe aqueles que creem e perseveram. A eleição não precede a fé de forma arbitrária, mas está ligada à união com Cristo. Então, à medida que eu estou em Cristo, e Paulo usa muito essa expressão, em Cristo, a eleição ela está condicionada a grupo, a igreja e aqueles que estão em Cristo. Não tratando de uma eleição assim de forma individual, mas uma eleição daqueles que estão unidos no corpo de Cristo. Uma eleição da igreja, né? Outra pergunta, pastor. Tá aqui, mandaram no Instagram do podcast. Jesus morreu por quem não pode crer. Se Jesus morreu por quem não pode crer? É a pergunta que fizeram. Claro que sim. É aquilo que eu disse sobre representatividade. Vamos pensar assim, Adão e Eva nos representou no pecado. Você pediu isso para você? Não. Ninguém pediu, mas ele nos representou e recebemos como herança. Então, da mesma forma, quando Jesus ele morre, ele está sendo a propiciação do pecado de todo o mundo. Então, assim, a morte de Jesus, ele morre na cruz, ele paga o preço. Agora, terá resultado na vida daquele que responde pela fé. Por isso que a salvação é por fé. Jesus ele realizou essa obra. E depois de que a obra foi consumada, que ele morre na cruz do Calvário, aí é onde João disse, para todos aqueles. Nós não temos um texto bíblico que vai fazer essa separação. Então Jesus ele morreu para todos. E é por isso que o homem vai ser responsabilizado pelo seu pecado. O homem será responsabilizado não pelo pecado de Adão e Eva. O homem vai ser responsabilizado por rejeitar a graça salvadora que foi revelada por Cristo Jesus no Calvário. Lembrando, pastor, que essa pergunta, por quem não pode crer, né? E é interessante desdobrar essa pergunta para outra pergunta. Por que a pessoa não está crendo? Na verdade, ela pode crer. Mas por que ela não está crendo? Lembrando que o evangelho e a fé têm uma explicação que é uma explicação lógica também. A nossa fé também é lógica, a nossa fé também é inteligente. Nós temos uma face da fé que é a face que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se nós formos partir de um princípio, de uma construção de pensamentos, nós vamos ver que a fé, ela é uma fé lógica. Para tudo tem uma explicação. Uhum. Há uma explicação para a criação, há uma explicação para a formação do ser humano. Então, nós temos aqui que ver o porquê a pessoa não está crendo. Às vezes é a falta de buscar um conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes é uma falta de procurar a Deus. Porque em Romanos vai dizer que a própria natureza ela está pregando para nós dia e noite. Quando nós olhamos para uma árvore, ela está pregando. Quando nós olhamos para o céu está pregando. Pois a Bíblia diz que no céu se manifestam a obra das mãos do Senhor. Então, Deus está pregando para nós de várias formas. E as formas com que Deus ele prega para nós nos induz e nos leva a crer que de fato existe um Deus
Criador de todas as coisas. Né? E 1 de João, né, também responde essa pergunta. 1 de João, capítulo 2, versículo 2, onde João disse assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nossos quem? Crentes. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu creio que só um analfabeto para questionar isso aqui. Ou uma pessoa tendenciosa. João, ele está dizendo, olha, ele é a propiciação pelos nossos. Aí quando você vai fazer uma análise desse texto aqui, ele está respondendo aqui que ele é a propiciação dos nossos, quem nós? Os crentes, os pecados. Mas não apenas os nossos, mas do mundo inteiro, de todo mundo. Quem é todo mundo? Todas as pessoas. Jesus, ele é a propiciação pelos pecados dos crentes, mas não apenas pelos nossos, dos crentes, mas como de todas as pessoas. Não está dizendo o mundo dos eleitos. Todas as pessoas aqui, o mundo sem exceção. Então, assim, para a pessoa que nos perguntou se Jesus, ele morreu para os pecadores, né? Para todos, né? Então, João, ele nos responde isso aí com muita propriedade. Maravilha, muito interessante. Tem aqui uma colocação, nós temos aqui várias participações do presbítero Wellington, que Deus abençoe, o presbítero Wellington que está acompanhando o podcast aí. Nós temos uma colocação do Hugo Leonardo, lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Olha que muitos acreditam que aqueles que se desviam da fé não serão salvos novamente, devido à má interpretação da passagem de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. O que o Senhor diz para nós sobre esta situação? Nós não temos hoje condições de quem apostatou da fé. Nós vamos descobrir, se formos descobrir, no último dia. Então, dentro dessa perspectiva que nós não conhecemos, talvez parte do princípio que aqueles que se apostataram não vai voltar, ele vai descobrir isso lá na frente. Mas Hebreus aí ele está deixando claro, né, sobre o perigo da apostasia, sobre a possibilidade de voltar, né, como a porca que come o seu vômito. Então, assim, uma pessoa que se desvia, que é apostator da fé, é abandono da fé. Ele abandonou a fé, ele não vai voltar mesmo. Porque ele abandonou isso daí. Nós não estamos falando de pessoas que teve momentos de fragilidades na fé. Não é isso que está falando o texto. Ele está mostrando aí como se essa revelação que o escritor aos Hebreus teve, ele pegou uma revelação do fato consumado no último dia. Ele não está tratando de uma vida de relacionamento de altos e baixos na espiritualidade. Ele está tratando de um fato que foi consumado. Aquelas pessoas que apostatou lá, ele não vai poder chegar para Deus e falar assim, eu apostatei, mas eu tinha 20 anos de casa lá, eu servi por 15 anos. É nesse aspecto aí que temos que entender, que não vai existir depósito daquilo que você fez para Deus. Apostatou, abandonou a fé e deixou de viver como deve viver um cristão, não rejeitou o evangelho, rejeita a correção, passa a ser uma pessoa incorrigível. Essa pessoa que, para ele não tem salvação, porque ele rejeitou. Por isso que as Escrituras falam sobre o perigo de, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Então ele está tratando de um assunto já de uma perspectiva do final, não do processo em si. Muito boa a colocação. John Wesley, nós estamos caminhando para o final. Mais de uma hora já de live. E tem mais um monte de perguntas, mais um monte de colocação, né, professor? Pois é. Tem que aumentar Mas umas 3 horas agora. Aqui. Nós estamos aproveitando a pessoa do pastor Marcos. Está passando uns dias aqui no Brasil. Retorna para a Bolívia quando, pastor?
Próxima semana já. Próxima semana. Aí só daqui um tempo, né? Por isso que nós fizemos aqui 2 podcasts com ele nessa etapa da estadia dele no Brasil. Pastor Marcos, nós estamos caminhando para o final e dá um conselho para quem está nos ouvindo, um conselho aqui para nós encerrarmos esse podcast sobre a importância de conhecer a palavra de Deus. Porque este jovem que está nos ouvindo, porque esta pessoa que está nos ouvindo, ela deve procurar dia após dia ter conhecimento da palavra de Deus. A importância da palavra é que é por meio dela que você vai ser liberto. João, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem nada mais libertador do que as Escrituras, do que o Evangelho. E hoje eu quero te motivar a estudar as Escrituras. Não seja doutrinado por um vídeo do YouTube, não seja doutrinado por uma pregação que você ouviu de alguém, mas que você possa de fato ser um amante da palavra de Deus. Você que tem aí uma Bíblia na sua casa, você que tem essa oportunidade de estar estudando, entenda o seguinte: o Evangelho ele é libertador. O Evangelho ele muda o nosso caráter. O Evangelho, a palavra de Deus, ela transforma nossas vidas de uma maneira que nenhuma outra ferramenta no mundo pode fazer isso por nós. Então eu gostaria de te animar, independente se você é de uma linha calvinista, se você é de uma linha arminiana, independente de qual que seja o seu conceito doutrinário no momento, mas faça o seguinte: estude a palavra sem nenhum preconceito, sem estar armado, e permita que a palavra por si só venha trabalhar na sua vida, e com certeza você vai ser uma pessoa muito melhor. Ame a palavra, ame as Escrituras acima de qualquer outra coisa na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu quero fazer uma consideração final aqui para nós encerrarmos esse podcast, lembrando que a nossa divergência acerca do calvinismo é no campo das ideias. Não há nada pessoal, nós amamos os nossos irmãos calvinistas. Eu tenho amigos de alma que são calvinistas. Isso não vai fazer eu deixar de ser amigo deles, não vai fazer ele deixar de ser meu amigo. Nós vamos juntos para o mesmo céu. O que está em questão aqui são pensamentos e não pessoas. Que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Você esteve em mais um episódio do podcast Uma Decop, que é o episódio de número 7. Tá ali o nosso editor de vídeo, Lázaro, que também é o nosso cinegrafista. Amanhã às 19 horas, esse vídeo vai estar cortado, postado no canal. Segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, os melhores momentos do podcast também no canal, cortado. Todos esses dias, às 19 horas. Então, sempre esteja aí acompanhando. Nós temos certeza que Deus te abençoará grandemente com o que você tem aprendido aqui. Quem quiser conhecer nosso trabalho, a página da igreja, do Instagram. Isso, ó, se você quiser conhecer, eu te oriento que conheça, né? Nós vamos deixar aqui, né, o link da igreja lá na Bolívia. Fala o arroba do Instagram aí, pastor. Nova Aliança, Igreja Nova Aliança, é o nosso Instagram, e vocês podem estar acessando lá o meu Instagram também, Pastor Marcos Mamed, e vocês vão estar podendo conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas lá no campo missionário. Forte abraço aí, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Não esqueça de seguir aí o Instagram da Igreja Nova Aliança, do Pastor Marcos. Com certeza tem conteúdos lá para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe, John Wesley. Deus Chegamos ao abençoe final de mais um. Graças a Deus, né, Pastor Francis? Tenho certeza que vamos sair edificados, com a nossa mente aberta para várias dúvidas. Foi aqui esclarecida e foi uma bênção ter o Pastor Mamed nesses 2 podcasts.
Vamos sentir saudade. Amém. E quem sabe, daqui uns dias ele volta e traz um boliviano também pra gente estar entrevistando aqui também no podcast. Isso, vamos entrevistar um boliviano Vai aqui. falando e o pastor traduzindo. Uau. Mas você entende espanhol, não? Eu entendo. Aí. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Não se esqueça de compartilhar todos os nossos cortes. Você pode salvar e compartilhar também com seus amigos. Segue a gente lá no Instagram também, no YouTube. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida e sua casa. Fique com Deus. Até o próximo e que Deus abençoe. Deus abençoe.